Oxente, minha gente, senta aí que eu vou lhe contar uma história daquelas que fazem até o vento gelar no corpo. Lá no sertão do Ceará tem um lugar que o povo só fala baixinho, com medo de chamar atenção. O açude, um lugar que, quando a lua cheia brilha forte no céu, vira palco de um terror que só quem viu de perto sabe o que é. Dizem que por lá anda um bicho que não é desse mundo, um lobisomem danado de brabo, que caça homem como caçador caça-caça. E eu vou lhe contar do dia em que um grupo de cabra macho resolveu enfrentar esse monstro, numa caçada que acabou num verdadeiro massacre. Prepare o coração, porque essa história é de fazer até a onça se esconder na mata. Antes de começar essa história de arrepiar, já se ajeita aí e se inscreve no canal Cabra da Peste. Aqui você vai ouvir os causos mais sinistros do sertão, histórias que ninguém mais conta. Aperta o botão e vem com a gente enfrentar o desconhecido. Se tu gosta de terror e mistério, esse é o lugar certo. Bora se inscrever e não perder nenhuma história. Nunca imaginei que uma simples conversa numa mesa de bar pudesse me levar a viver a noite mais aterrorizante da minha vida. Foi ali, entre um gole e outro, que um velho caçador falou sobre o lobisomem do açude, aquela criatura das trevas que o povo do sertão sussurra em voz baixa, como se o próprio ato de pronunciar o nome pudesse atrair o monstro. Eu, que sempre fui homem de coragem, aceitei o convite sem pensar duas vezes, não por bravura, mas talvez por uma mistura de curiosidade e um desejo insano de provar que essas histórias não passavam de lendas. A noite que nos reunimos estava coberta por um céu límpido, e a lua cheia brilhava como um farol prateado, iluminando o açude com uma luz que parecia mágica, mas que escondia algo sombrio e perigoso. O ar estava pesado, carregado daquele cheiro estranho que eu nunca tinha sentido antes, uma mistura de terra molhada, ferro e um toque inexplicável, como se o próprio medo tivesse um cheiro. Nós éramos um grupo pequeno, cabras machos armados com o que a gente podia, facões, rifles antigos, até algumas rezas e benzimentos passados de geração em geração. O silêncio da mata parecia gritar. A cada passo que dávamos pela trilha lamacenta que levava ao açude, eu sentia o peso dos olhares invisíveis que nos observavam, aguardando o momento certo para atacar. Meus sentidos ficaram aguçados como nunca. O farfalhar das folhas, o som de galhos se partindo, o murmúrio distante da água, tudo parecia parte de um grande teatro de horror que estava prestes a começar. O medo não me paralisava, mas me impulsionava. A adrenalina misturada à ansiedade era um combustível estranho que mantinha meu corpo em alerta constante. Lembro-me de como o velho Zé, nosso guia, falava baixinho, quase num sussurro, histórias de encontros anteriores com a fera, de homens que nunca mais voltaram, de uivos que cortavam a noite e de olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Ele carregava um rifle abençoado e dizia que era o único capaz de matar o bicho. Eu, embora cético, respeitava seu medo e sua fé. A confiança daquele homem parecia uma âncora que mantinha a coragem do grupo, pois o pavor era palpável entre nós. Enquanto avançávamos, sentia a respiração pesada do amigo ao meu lado e a sensação de estar cercado por um mal invisível. O silêncio, que no início parecia natural, transformou-se num som quase ensurdecedor. O bater do meu coração acelerado, o ranger dos meus próprios ossos, o suspiro abafado da noite que parecia me sufocar. Cada instante, um frio percorria minha espinha, me lembrando que ali, naquele exato momento, estávamos nos aproximando do desconhecido, do inimaginável. As histórias que ouvíamos desde crianças pareciam ganhar vida. Eu via os olhos do grupo brilhando na penumbra e sentia o peso da responsabilidade de estar ali, não por glória, mas para testemunhar algo que poucos tinham coragem de enfrentar. O medo, ao mesmo tempo, me fortalecia e me consumia, como um fogo que queima por dentro.
Por fim, chegamos à beira do açude, onde as águas escuras refletiam a luz da lua como um espelho quebrado. Ali, a atmosfera mudou completamente. O ar parecia vibrar com uma energia sinistra e um silêncio absoluto caiu sobre nós. Ninguém ousava respirar alto. Então, um uivo longínquo, cruel, cortou o ar como uma lâmina e eu percebi que a noite tinha começado sua dança macabra. O lobisomem estava perto e nossa caçada, prestes a virar pesadelo. Sob a luz fria e implacável da lua cheia, o que era apenas um silêncio carregado tornou-se um pesadelo real. Eu podia sentir a tensão no ar, como se o próprio vento sussurrasse um aviso sombrio, um prenúncio do que estava por vir. O uivo estridente que rasgou a noite parecia vir das profundezas da escuridão ao nosso redor, um som tão selvagem e desesperado que gelava a alma. Meus olhos, acostumados à penumbra da mata, tentavam decifrar qualquer movimento entre as árvores, mas tudo o que via era a sombra da própria morte a se aproximar. Meu coração batia descompassado, ora acelerando com o medo, ora pulsando com a necessidade urgente de sobreviver. O lobisomem apareceu de repente, um vulto colossal e monstruoso que parecia a própria encarnação dos horrores que eu nunca quisera acreditar. Seus olhos, brilhando em vermelho intenso, fixaram-se em nós, e um rosnado gutural emergiu de sua garganta, reverberando em meio ao silêncio aterrador. Naquele momento, toda a coragem que eu pensava ter desapareceu, substituída por um medo visceral que congelava meus músculos e me tornava incapaz de fugir ou lutar. A criatura avançou com uma velocidade e ferocidade inumanas, um furacão de garras, dentes e fúria. Cada passo que dava fazia o chão tremer, e o som de sua respiração pesada parecia o estertor da morte próxima. Gritos de meus companheiros cortavam o ar, um lamento desesperado que misturava dor, terror e surpresa. Um deles foi o primeiro a cair, desaparecendo na escuridão com um grito dilacerante que ficou cravado em meus ouvidos. Vi o sangue espirrar, vermelho e vivo, manchando as folhas e a lama sob nossos pés. A batalha havia começado, e o que antes parecia uma caçada virou uma luta desesperada por nossas vidas. Meu rifle, que até então segurava com mãos firmes, agora tremia em minha empunhadura, enquanto eu tentava me posicionar, tentando manter a calma para não me tornar mais uma vítima. O cheiro forte de sangue e carne queimando invadiu minhas narinas, misturado com o odor pútrido da mata, criando uma atmosfera quase insuportável, mas que eu não podia ignorar. O lobisomem, como se tivesse uma inteligência diabólica, desaparecia e reaparecia em meio às árvores, atacando com golpes rápidos e precisos. Sentia sua presença em todos os lados. O terror de não saber onde ele iria surgir na próxima vez me corroía por dentro. Eu me lembro de um momento em que estava encurralado, as costas contra uma árvore grossa, e vi o brilho das garras se aproximando. A visão do monstro era tão real, tão cruel, que senti minhas forças falharem. Mesmo assim, algo dentro de mim gritava para não desistir. Recordei as rezas que o velho Zé me ensinara, aquelas palavras antigas, carregadas de fé e esperança, e recitei-as entre respirações ofegantes. Foi como se por um instante a escuridão retrocedesse, e eu conseguisse mirar no peito da fera, disparando meu rifle com toda a precisão que meus nervos permitiam. O impacto fez o lobisomem urrar em agonia, um som tão perturbador que parecia rasgar a alma. Ele caiu, mas logo se levantou, mais furioso e ameaçador do que nunca. Eu sentia que a batalha se prolongaria até que um de nós caísse de vez. A cada instante, o medo aumentava, o desespero crescia e o respeito pelo monstro aumentava ainda mais. Era como enfrentar uma força da natureza, uma entidade que transcende a compreensão humana, uma manifestação do medo ancestral que habita o nosso sangue. E ali, naquela mata sombria, entre tiros e uivos, vida e morte, eu percebi que não estávamos apenas caçando um bicho, estávamos enfrentando o próprio terror,
A luta contra aquela criatura parecia não ter fim, um ciclo interminável de dor, medo e resistência que consumia cada pedaço do meu corpo e alma. Eu me sentia preso em um pesadelo vívido, onde cada instante era uma batalha entre a vida e a morte, e o único inimigo era uma fera que parecia feita de sombras e fúria pura. Meus músculos doíam, as mãos tremiam enquanto segurava o rifle, e o suor escorria pela testa, misturando-se à lama que cobria minhas roupas. O cheiro de sangue, misturado ao odor da mata queimada, invadia meus pulmões, me lembrando que eu estava ali, lutando com todas as forças contra algo que não poderia ser explicado pela lógica. Eu via o lobisomem desaparecer em meio às árvores, para logo depois reaparecer com uma violência brutal, atacando com garras afiadas que cortavam a carne como facas afiadas. Seus olhos vermelhos brilhavam como brasas, e sua respiração pesada soava como o prenúncio de um trovão prestes a cair. Tentei mirar no peito da criatura, mas a sua velocidade era impressionante e eu mal conseguia acompanhar seus movimentos. Cada disparo que eu fazia parecia apenas irritá-lo ainda mais, como se a bala não pudesse feri-lo verdadeiramente. O som dos tiros ecoava pela mata, misturado aos uivos desesperados e aos gritos dos meus companheiros que também lutavam para sobreviver. O cansaço começou a se apoderar de mim e a dúvida tomou conta do meu coração. Será que conseguiríamos sair vivos dali? A sensação era a de estar em um filme de terror sem roteiro, onde o final era sempre incerto e a cada passo o perigo se multiplicava. Minha mente buscava algo que me desse forças, uma razão para continuar, e foi aí que me lembrei das histórias que ouvira sobre o poder das rezas e dos amuletos que o velho Zé carregava. Enquanto o lobisomem se aproximava para mais um ataque, eu sussurrei aquelas palavras antigas, um pedido desesperado de proteção e força. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A fera pareceu hesitar. Seu olhar feroz suavizou por um instante e eu consegui disparar com mais precisão, atingindo uma das patas dianteiras. O lobisomem caiu, urrando de dor, e o som daquele grito ecoou na mata como um lamento de criatura ferida. Mas mesmo assim, ele se levantou, a fúria multiplicada, e atacou com ainda mais violência. Vi sangue escorrendo de suas feridas, misturando-se à lama e às folhas, e um arrepio percorreu meu corpo ao perceber que, por mais que o machucássemos, ele parecia resistir, como se a morte não fosse uma opção. O cenário ao meu redor era caótico. A escuridão da noite, iluminada apenas pela lua, tornava tudo mais assustador. A cada instante, algo novo acontecia. Tiros errados, homens caindo, gritos de desespero e silêncio mortal. Era como se estivéssemos numa arena, lutando contra um inimigo que era ao mesmo tempo real e sobrenatural. Um ser que desafiava todas as nossas certezas. O medo me dominava, mas a vontade de sobreviver era maior. Cada disparo, cada passo era um esforço para manter a esperança viva. Em um momento de lucidez, percebi que não estávamos apenas lutando contra a fera, mas contra o próprio destino, contra uma força que parecia querer nos consumir. Eu estava exausto, meus pensamentos se confundiam entre a dor física e o terror psicológico, mas ainda assim mantinha o olhar firme, a respiração controlada, a esperança de que aquela noite chegaria ao fim, e que eu poderia contar o que vivi. A batalha continuava. Um embate entre a vida e a morte, entre o homem e o monstro, entre a luz da lua e as sombras da mata. E mesmo quando tudo parecia perdido, eu sabia que não podia desistir. A noite ainda era longa, e a luta pela sobrevivência, um testemunho do que é enfrentar o medo em sua forma mais pura e aterradora. A noite parecia não ter fim, como se o tempo tivesse parado ali, naquele açude amaldiçoado onde tudo acontecera. Quando a primeira luz do amanhecer começou a despontar no horizonte,
Senti um alívio, misturado com uma inquietação profunda, porque sabia que a fera ainda estava lá fora, espreitando nas sombras da mata, pronta para retornar a qualquer momento. Os corpos ensanguentados dos meus companheiros espalhados pelo chão da floresta eram um lembrete cruel do que enfrentamos. Uma prova silenciosa do massacre que a criatura havia provocado. Eu estava exausto, com o corpo dolorido e a mente atolada em pensamentos confusos. As imagens daquelas horas terríveis rodavam na minha cabeça como um filme macabro, cada detalhe gravado na memória como uma marca indelével. A ferocidade do lobisomem, os uivos que pareciam anunciar a própria destruição, os gritos desesperados que ecoavam na noite, tudo isso me fazia questionar minha própria sanidade. Será que o que vivi foi real? Ou teria sido uma ilusão criada pelo medo e pela escuridão? Enquanto caminhava lentamente para longe do local da batalha, sentia o peso do silêncio e da solidão tomando conta do meu ser. O açude parecia um lugar que havia sido sugado pela morte, onde a vida e a esperança tinham se esvaído junto com o sangue derramado. A mata, antes tão viva, agora parecia apenas um cenário sombrio, testemunha muda da nossa luta contra o impossível. Eu sabia que ninguém acreditaria na minha história, que as pessoas diriam que era só mais um causo de beira de estrada, uma lenda exagerada para assustar os incautos. Mas eu carregava comigo a verdade daquela noite, um segredo pesado que não podia ser compartilhado sem que o medo e a incredulidade me atingissem em cheio. A sensação de ter olhado para o abismo e sobrevivido era, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. Eu não era mais o mesmo homem que havia entrado naquela mata. A coragem que pensei ter teve que ser reconstruída, e o medo que tentei ignorar agora se tornava um companheiro constante. Me pergunto se o lobisomem ainda está ali, à espreita, esperando a próxima lua cheia para voltar a caçar. Será que ele é imortal? Ou será que a criatura que enfrentamos era apenas um dos muitos horrores que habitam esse mundo escondido? A dúvida me assombra, e a sensação de que o mal não foi derrotado permanece viva em mim. Essa experiência me fez entender que existem forças que não podemos controlar, que o desconhecido, muitas vezes, é mais real e perigoso do que queremos admitir, e que o sertão, com toda a sua beleza e mistério, guarda segredos que deveriam permanecer enterrados no silêncio das sombras. Agora, ao contar essa história, eu quero que você reflita. Você teria coragem de enfrentar um terror tão antigo e cruel? Estaria disposto a encarar seus próprios medos, sabendo que eles podem ser mais reais do que a gente imagina? A caçada no açude foi mais do que uma luta contra uma fera. Foi um confronto com o desconhecido, com o sobrenatural e, principalmente, com o que há dentro de nós. E se a lua cheia voltar a brilhar forte no céu, eu estarei atento. Porque a noite ainda guarda seus segredos e o lobisomem do açude pode estar mais perto do que pensamos. Você vai ficar aí parado ou vai se preparar para o que pode vir? Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. O açude, o lobisomem, a escuridão que enfrentamos. Tudo isso se tornou uma parte de mim, um peso que carrego na alma e na memória. Muitos tentaram esquecer, outros negaram a existência da criatura, mas eu sei a verdade que poucos ousam admitir. O terror que testemunhei é real, pulsante, e está escondido nas sombras do sertão, esperando sua próxima vítima. Sei que histórias como essa podem parecer contos para assustar, mas eu sou prova viva de que há monstros que ultrapassam o imaginário, que caminham entre nós quando a lua cheia ilumina o céu. Essa caçada não foi apenas uma luta pela vida, foi um confronto com o próprio medo ancestral que habita o coração do homem. Agora, deixo essa história para você que me escuta ou lê como um aviso e um desafio. Não feche os olhos para o que não entende, não ignore os sinais que a noite nos oferece.
O lobisomem do açude não é apenas uma lenda, é uma sombra que rasteja na escuridão, uma presença que sussurra o perigo ao vento. Prepare-se, porque o próximo encontro pode estar mais próximo do que imagina. E quando a lua cheia voltar a brilhar, lembre-se, o verdadeiro terror não está só lá fora, está também dentro de você. Você está pronto para encarar a escuridão?